Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, graça e paz. Sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022, aqui nos encontramos unidos na fé, e o Evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: tende piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles e disse: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente fala de cegueira na Bíblia, a gente não está falando de simplesmente o fato da gente não conseguir enxergar fisicamente. A gente está falando do fato de estar no mundo das trevas. Então, a gente está falando do fato de não ter um horizonte, a gente não ter por onde ir. Mas é interessante que esses 2 cegos, eles sabem quem é Jesus, vão ao encontro de Jesus e segue Jesus e pede a Jesus, e Jesus aposta a cura deles na fé deles. A exigência que Jesus tem sempre diante de algo que pede a ele é o dado da fé. Viu? Seja feito conforme a vossa fé. Viu? A tua fé te salvou. A gente pode às vezes ser curado, mas não ser salvo. Quando Jesus curou os 10 leprosos, 9 foram embora, cumpriu o ritual de Moisés, e um voltou, um samaritano, e Jesus perguntou: cadê os outros? Não foram todos curados? Só você, samaritano, voltou para agradecer e dar glória a Deus? Quer dizer, reconhecer a revelação de Deus. Dar glória a Deus quer dizer reconhecer a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então vai, a tua fé te salvou. Então uma coisa é ser curado de uma coisa física, a outra coisa é a gente ter, através da fé, a salvação. A salvação significa a gente se livrar da morte, a gente ter diante de nós os critérios para chegar na eternidade, para ir para o céu. Até porque a vida aqui ela vai acabando, a gente vai perdendo, a gente perde amizade, a gente perde membros da família, a gente perde contato, a gente perde convivência, a gente perde um monte de coisa. E ao perder um monte de coisa, a gente se torna uns estranhos. Eu durante muitos anos vivi num grupo religioso, na qual não vivo mais, e eu me tornei um estranho para aquele grupo, apesar de ter vivido 33 anos da minha vida ligado a esse grupo religioso, mas eu me torno um estranho a partir do momento que eu me ausento. Eu me torno um conhecido a partir do momento que eu estou presente nessa realidade aqui da Lagoa da Confusão. Então a nossa vida ela busca essas realidades. E aí o que nós temos? 2 cegos seguiram gritando: tende piedade de nós, filho de Davi. Eles pedem primeiramente uma piedade, viu? Perdoem-nos, olha, tenha misericórdia da gente. Filho de Davi, porque Jesus tinha que ser o Salvador, o Redentor, tinha que ser descendente da família de Davi. E Jesus recebe o título da descendência de Davi por causa do seu pai José. José é da descendência de Davi. Maria não dá nenhum título a Jesus. Maria não tem família pobre, não tem tradição religiosa. É um ser humano extremamente simples, humilde, que se tornou gigantesca, que a gente arranca uma força gigantesca dela, que nos dá sentido e alimenta muita coisa no mundo, mas Maria não faz parte de uma tradição de família religiosa e alguma coisa assim. Por isso, eles pedem, porque toda pessoa também na época da Bíblia, que tinha alguma doença, alguma enfermidade, a doença era fruto do pecado. Então, para ser curado, a gente tinha que ser perdoado. A gente tinha que ter a piedade de alguém.
A gente tinha que ter a misericórdia, o perdão de alguém. E por isso que esses dois inicialmente pedem, tem piedade de nós, filhos de Davi. Ao dizer filho de Davi, nós acreditamos que você pode ser o Messias, você pode ser o Salvador, porque a promessa é que o Salvador seja da família de Davi, seja da descendência de Davi. Então, quando Jesus entrou em casa, e Mateus, Jesus sempre está entre o templo e a casa é o lugar familiar de Jesus. No Evangelho, a casa é o lugar que Jesus se sente bem. O templo é o lugar de enfrentar o mundo religioso, a religião, o lugar dos conflitos. Jesus vai se distanciando do templo, vai se distanciando da sinagoga, e quando está em casa, Jesus se sente um pouco melhor, Jesus se sente bem. E aí na casa, Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram, então Jesus perguntou: vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? Inicialmente eles pedem, tem de piedade de nós, filho de Davi. E agora Jesus olha na sua casa, eles presentes na casa de Jesus, e Jesus pergunta: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Vocês têm fé nisso? E a resposta deles é sim. Sim, Senhor, nós acreditamos. Esse diálogo é muito profundo, né? Porque quando Jesus pergunta para eles, essa pergunta é para nós também. Nós acreditamos que Jesus pode fazer alguma coisa por nós? Nós acreditamos que Jesus pode fazer alguma coisa pela nossa paróquia, pela nossa igreja, pela nossa família? E dar uma resposta sim, significa que pode ser que aconteça algo que altere a nossa vida. Jesus pergunta para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Eles dizem sim. Então seja feita segundo a fé de vocês. Isso altera a vida deles. Eles voltam a enxergar. Eles saem da cegueira. Eles não se sentem mais culpados de algum pecado. E pelo contrário. E Jesus os orienta. Não fala isso para ninguém não, mas não adianta. Viu? E por que Jesus tem essa orientação sempre no começo? Porque os discípulos dele ainda não fizeram a profissão de fé. Por isso ele mandava os demônios calar a boca, ele mandava quem ele curava ficar quieto, não falar nada para ninguém, porque quem tem que fazer a profissão de fé em Jesus, de Jesus, é nada mais, nada menos do que os seus discípulos. Porque no Evangelho de Mateus, Jesus está atrás de um discípulo. Jesus está buscando um discípulo. Quer dizer, nos Evangelhos, Jesus busca um discípulo. Jesus está buscando alguém que faça uma profissão de fé. E eles vão espalhando a fama de Jesus por todos os cantos, porque através da fé, através do perdão e através da confiança em Jesus, Jesus devolve a eles a condição de enxergar. Que Jesus também devolva a cada um de nós a nossa condição de enxergar o mundo, a realidade, aonde nós estamos, o que há em torno de nós, o que há dentro de nós, o que há fora de nós, na esperança de que a gente saia da cegueira, da ignorância, da estupidez. E movidos pela fé, a gente possa encontrar luz para saber aonde e por onde devemos caminhar. Um abraço e até mais.